Boa noite a todos. Esse mês, convidado especial é o mestre Bidu, presidente e fundador da Bernarda Carioca, e é com muita alegria, fiquei mais feliz ainda quando você aceitou meu convite. E para mim, eu sou suspeito de falar de você, mas para mim é de alta valia. O Pícolos queria estar aqui, mas o Pícolos está um pouco doente, O joelho dele mais uma vez deu água, está se tratando, não está conseguindo afirmar ainda a base dele. Mas mandou um abração para você. E a gente precisa ouvir um pouquinho. Eu te conheci com 11 anos de idade, eu ia como Ron da bandeira para poder te ajudar a carregar umas coisas, Mas a gente quer saber um pouquinho do Wellington, a sua infância, Você fica à vontade agora, é contigo. Boa noite. Boa noite. Então, para o pessoal que não conhece, o Wellington da Conceição Queiroz, como o mestre Chita, sempre me chamou. Toda vez que ele me via, ele me chamava pelo nome. E hoje, graças a ele, que foi quem iniciei a capoeira, até aqui na foto, era ele, Tamar da Conceição Magalhães, hoje mestre Bidu, tá? Boa noite. Se quiser perguntar, qualquer momento pode perguntar. Eu vou começar falando dessa minha trajetória, Eu comecei a capoeira em 1986, com o saudoso mestre Chita. Como o mestre comentou, meu irmão, mestre Spock. Eu morava no morro, nascido e criado no morro, passando por várias dificuldades. E a forma que eu levava essa dificuldade era uma forma bem tranquila, porque o capinar quintal, o carregar água, se tornava uma diversão para mim, que era aquilo que eu tinha para fazer. Comer fruta do quintal do amigo, do quintal do vizinho, pegar uma galinha emprestada, falar assim, vamos ser presos. Mas pegava uma galinha emprestada para poder ter o que comer, e era normal para a gente aquela dificuldade. Triste eu lembrar disso hoje e saber que eu passei por toda essa dificuldade de uma forma bem tranquila, tá? Antemão, eu quero agradecer o mestre por esse convite. Eu nunca pensei de estar aqui, Vim algumas vezes e ficava ali quietinho, participava, te ajudava com o ritmo, que sempre foi o meu objetivo, nosso objetivo, Mesmo querendo o contrário, na nossa cabeça era sempre um ajudar o outro. Então minha ideia era sempre de vir aqui e te ajudar, com ritmo, comendo, sempre era essa. E hoje está aqui, eu pensava até que era fake, hoje eu estou vendo que é de verdade. Eu tive os outros mestres, mestre Boca, mestre Hulk, mestre Capa, nosso ex-professor, meu mestre Lobinho, e hoje eu poder estar aqui. É para você, mas eu estou comendo. Aqui, então, obrigado. Então, por início, esse ano eu faço 40 anos de capoeira, me formei com o mestre Quito, o saudoso mestre Quito, me levou, eu passei mais ou menos 10 anos na CBO, no Berimbau de Ouro, com o mestre Quito e com o professor Lobinho na época. Então, eu tive o prazer e a honra do mestre Quito me levar mestrando, e depois, com 41 anos de idade, treinando capoeira, o mestre Quito me levou à corda vermelha, mestre de capoeira. Alguns amigos participaram, a gente fez a cerimônia, a parte solene, lá na Casa de Artes, no centro de São Gonçalo, e no sábado, com um coquetel, e no domingo a gente fez a formatura e a graduação lá no Teatro Carequinha, no Colégio Hernani Faria, lá em Neves, São Gonçalo também. Foi bem bacana porque a gente fez uma brincadeira no dia. Eu entreguei a ele uma corda crua no sábado e no domingo ele me entregou a corda vermelha.
Inclusive o Goiamum está com a camisa da formatura. A partir daquele dia eu me tornava mestre de capoeira. Então eu levei 30 anos praticando a capoeira, treinando a capoeira, me dedicando. E o mestre Tita foi quem me incentivou a iniciar no trabalho com a capoeira. Ele já falava para mim, para o Cícero Rogério. Sabe quem é o Cícero Rogério? Mestre de menor. Ele falava para a gente que o capacete dava aula de capoeira e que a gente poderia dar aula também, que a gente tinha muito mais capacidade do que ele, que é o mestre capa, era chamado de capacete na época. E aí eu comecei a dar aula de capoeira no morro, que eu costumava falar que eu morava na cobertura, que eu morava no topo do morro. O Spock foi várias vezes em casa. O de menor a gente era amigo muito íntimo, muito próximo, e estava sempre lá no morro também, treinando. E eu comecei a dar aula lá no quintal da minha casa, no morro, onde o pé no chão começou a fazer capoeira comigo. Então, a infância foi bem difícil, foi pesada, principalmente para a realidade de hoje, porque muita coisa que o mestre já tinha, eu não tinha. Muitas coisas que o de menor, que era meu amigo pessoal, e a gente vivia muito junto, tinha, eu não tinha. Porque eles já moravam na Baixada, tinha água dentro de casa, eu não tinha água dentro de casa, tinha que carregar água, carregava muita água, inclusive carregava água para ganhar dinheiro. Enchia o galão do vizinho, o galão da minha avó, para ganhar dinheiro. Então, era uma satisfação imensa eu poder ir na casa do Spock e comer o que a mãe dele comprava para ele, Danone, a fruta, que eu não tinha em casa. E na casa de menor, poder almoçar aquela carne, aquela coisa mais bem preparada, que ele em casa não tinha. Que era de segunda a sexta, arroz, feijão e ovo, quando tinha ovo. E às vezes no sábado e domingo, quando eu pegava emprestada a galinha do vizinho, fazia um frango em casa. Uma gambá, uma cobra, um gato. De vez em quando tinha isso, né? Então assim, foi uma infância difícil. Hoje eu falo isso com leveza, porque eu não levava dessa forma. Mas era muito difícil, que minha mãe descia um morro para ir lá embaixo no mercado pegar aquela sobra, que a gente chama de xepa. Ela ia lá pegar maçã, cortava maçã no meio, banana, cortava o pedaço que estava ruim. E assim a gente foi levando, e assim eu fui acreditando. E o mestre Tita começou a colocar na minha cabeça que eu poderia dar aula de capoeira. Ele falava isso para mim. Eu não acreditava. Só com o tempo eu comecei a aula no morro, e depois, com alguns anos, eu consegui pegar a primeira escola para dar aula, que era lá embaixo no pé do morro, Patinha Dengosa. Lembra, mestre Paulo? Patinha Dengosa. Comecei a dar aula na Patinha Dengosa, e aí entrei na Associação de Capoeira Berimbau de Ouro, saudoso Mesquito. E ali eu comecei a trabalhar com a capoeira. Fiquei alguns anos fazendo parte da instituição, formando vários amigos. Não saía da roda do mestre Brau, dos eventos, das aulas. A família CBO, né, tinha isso de bom. A gente ia na roda de todo mundo, do mestre Pitu, do mestre Lupinho, do mestre Rouvier, mestre Nescau. E isso fez eu crescer e desenvolver na capoeira. O mestre colocava na época para a gente que, para a gente ser graduado, a gente tinha que viajar pelo menos 3 estados. Se a gente não viajasse em 3 estados, a gente não ia pegar corte de graduado. E a gente se virava. Bebendo água, comendo biscoito, pegando carona, passando junto na roleta na época, para a gente poder conseguir viajar. E assim a gente foi tocando. Depois, a gente treinou muito tempo junto, eu e o mestre Spock. E a ideia da associação era de união. Mas o nosso professor era muito gente fina. Ele queria que a gente brigasse. Só que eu sou um pouquinho mais, não sei se dá para reparar isso, mas eu sou um pouquinho mais velho do que o Spock. E o nosso professor queria guerra. E eu super tranquilo, já era maior de idade. E ele sempre botando pilha no Spock. Você tem que pegar o Bidu, você tem que pegar o Spock. E a gente não brigava. Às vezes até rolava uma faísca, mas não era do jeito que ele queria.
E no final botava a gente, por a gente não brigar, ele botava a gente um de frente pro outro fazendo flexão. Só que eu ficava rindo dele, porque ele ficava nervoso. Sempre foi, né? Não pode encostar. E aí eu ficava rindo para ele. O mestre, chateadíssimo. E ele assim, pô, tu tá rindo, meu irmão, tá rindo. Eu falei, pô, tô de boa. E o que ele queria pra gente, que era esse confronto entre a gente, acabou fazendo com que a gente ficasse mais próximo, que a gente se tornasse mais amigo. E depois de alguns anos eu sofri um acidente de bicicleta, tive que abrir a barriga, perdendo o rim, e acho que aquele momento ali foi um momento de provação, né? Porque algumas pessoas tiveram a coragem de subir um morro para poder me visitar. O próprio Lobinho, o mestre Lobinho, subiu o morro levando fruta para mim. O mestre Quito subiu o morro levando coisas para eu comer que eu não tinha condições financeiras. Então era muito difícil. E vários amigos não iam lá em casa só me visitar para ver se eu estava melhor, mas para me ajudar. E faltava 3 dias para eu trocar de graduação. Já estava treinando salto novo. E aí aconteceu esse acidente. E aí eu não pude pegar a graduação, não pude nem ir no evento, eu tive que ficar internado um período. Depois eu voltei. Foi quase um ano em recuperação. Aí eu estou contando a minha história, tá? Qualquer momento, depois, se vocês quiserem parar. Depois eu já não estava mais me sentindo bem na instituição. E achei que eu poderia buscar outra coisa. Só que eu enganei. Enganei os POC e enganei o Pero Vaz. Porque a gente era muito junto. E eles falaram assim, ó, meu irmão, se você estiver insatisfeito, vamos sentar, conversar, sai nós 3. Eu peguei e saí sozinho. Não falei nada para os POC e nada para o Pero Vaz. E aí eu fui procurar o mestre Paulinho Sabiá. Porque tudo aquilo que o mestre comentava comigo, que eu estava começando a dar aula, eu comecei a querer mais. E eu via que ali eu não tinha o que eu queria. Tinha tudo ali, mas não o que eu queria. Eu não sabia o que era. E aí eu busquei em Niterói o mestre Paulinho Sabiá, saudoso Paulinho Sabiá. E fiquei lá mais ou menos de 10 a 12 anos, treinando e aprendendo. E foi muito bom para mim, porque a minha ida para lá, mudou completamente minha forma de ver a capoeira. As pessoas que gostavam de mim, ou que me aturavam, começaram a ir contra, por eu ter buscado outra escola. Então nem todo mundo, de São Gonçalo principalmente, que falava comigo, continuou falando comigo. Brau, mestre Brau, foi um dos poucos que depois que eu estava no Capoeira Brasil, me convidou para ir para a roda, para ir para evento, e eu fui. Então foram poucos que me aceitaram. E eu no Capoeira Brasil, com o mestre Paulinho Sabiá, eu tive outra instrução, eu tive uma instrução profissional. Ele via em mim não só um capoeirista, de jogar capoeira, de treinar, de estar participando, de viajar. Ele via isso, mas ele começou a ver meus defeitos. Que eu falava muito errado, que eu falava muita gíria, muita mortadela, muito problema. E para mim era super natural, por causa do meio que eu vivia. E ele me fez um convite. Ele, ó, eu já fui lá, na Patinha Dengosa, vi suas crianças, seu trabalho é muito legal. Mas eu queria que você desse aula aqui na minha academia. Mas eu morava no morro ainda, mestre. E eu falei, pô, mestre, mas eu vim dar aula aqui em São Francisco. Pô, eu sei lá, mestre, eu não estou capacitado. Sim, você só precisa voltar a estudar. Você parou em que série? Eu parei na 8ª série. Ele, então, faz seu 2º grau, você precisa falar melhor. Como que você vai conversar com os pais aqui da escola? Com os pais daqui, ó, da academia, pessoal que mora aqui. E aquilo tocou em mim.
ele foi muito sutil ao ponto de me mostrar que eu precisava. Então eu voltei a estudar, terminei o 2º grau, e quando eu cheguei na academia, no escritório dele, com o certificado na mão, todo feliz, o mestre consegui ele. Não, esse é só o primeiro passo. Você não está começando a ganhar dinheiro dando aula de capoeira? Então agora você começa a dar mais aulas de capoeira, você dá mais dinheiro e você fazer uma universidade. Mestre, mas eu moro no morro, mestre. Às vezes eu venho para cá, de São Gonçalo para São Francisco, de bicicleta. Às vezes me falta dinheiro de passagem. Às vezes me falta dinheiro para fazer um lanche. Aí eu compro um Guaravita e um Traquinas, era o meu lanche. Só dava para comprar isso, para lanchar 2 vezes no dia. E ele me mostrou que eu poderia, e eu consegui. Eu peguei mais outras escolas para poder dar aula, consegui pagar a faculdade. Então fiz a minha formação acadêmica. Hoje eu sou formado em Educação Física, graças ao incentivo dele. Eu acreditei. Só que eu comecei a ter alguns problemas pessoais. Eu acho que o problema sou eu. Tá? Xará, Guarani. Eu acho que o problema... Cíntia. Primeira dama. Eu acho que o problema sou eu. E aí eu saí. Eu conversei com ele. Fiquei lá mais ou menos de 10 a 12 anos. Conheci muita gente. Viajei para vários estados. Dei cursos, palestras em vários estados. Fiz muito curso com vários mestres de vários países, de vários estados que iam, passava lá pela escola. E foi muito bom para mim. Mas o meu problema era pessoal com o mestre. E eu conversava e ele não conseguia me mostrar o que eu queria e eu não aceitava o que ele me mostrava. Então eu achei que o problema era eu. Agradeci a ele e saí do Capoeira Brasil em silêncio. Depois viajei para Hong Kong, fiquei lá 3 meses em Hong Kong, fui para Singapura, fui para Itália, fui para Alemanha, Portugal e procurei o mestre Camisa. Fui lá no Maitá, sozinho. Depois vim aqui no Sembe, sozinho, para conversar com ele. E ele me fez inúmeras perguntas, principalmente do mestre Quito e do mestre Paulinho Sabiá. Em momento algum falei mal deles, agradeci, porque eu só tinha a agradecer, porque o problema era pessoal. E pude ficar lá por 4 anos e meio, mais ou menos, 4 anos e meio, mais ou menos, na Badá Capoeira, treinando, viajando um pouco menos, mas aproveitando e aprendendo todo o tempo que eu tinha, né? Todo o treinamento que era dado. Participei de inúmeras competições, brasileiro, estadual, jogos do interior, jogos de verão, pude vivenciar bem isso, então pude aproveitar bastante. Só que a minha realidade financeira, depois que eu saí do Capoeira Brasil, eu estou falando isso porque tem gente que não sabe, tem gente que acha que era o treinamento. Pelo contrário, treinamento é para quem gosta de treinar. Mas o meu financeiro ficou abalado. E eu não podia fazer o que eu já fazia. Eu já era corda marrom do mestre Paulinho Sabiá. Eu não podia fazer, eu não podia viajar, eu não podia dar um curso. Então muita coisa me foi tirada por regras da escola do mestre Camisa, pela graduação que eu portava na cintura. Então eu me vi pressionado e perdendo o financeiro. E eu tive que botar na balança o que era melhor para mim. Eu, como profissional, vivendo de capoeira, dando aula de educação física, já com filho pequeno, já pagando pensão, plano de saúde, escola, quem paga sabe como é que é. Então não podia faltar com isso. E aí eu resolvi sair. Saí, fiquei por alguns meses pensando o que eu ia fazer, né? E aí, conversando com meus alunos graduados, alguns estão aqui, o que seria melhor a gente fazer. Procurei alguns mestres, amigos, e os amigos falaram comigo: cara, seria maravilhoso você estar aqui com a gente, mas eu acho que o seu caminho é outro. Eu acho que você tem que montar seu próprio trabalho, sua própria escola. E eu botei muito isso na balança. E a gente iniciou o Centro Cultural e Desportivo
Pernada Carioca. Eu e o mestrando língua, do interior do Rio, de Mendes, Barra do Piraí, a gente se juntou, o mestre Spock participou junto com a gente de várias reuniões para a gente poder formar uma instituição só, mas aí achamos melhor que cada um na sua, a irmandade continua, que é a irmandade que a gente até hoje, ele me ajuda, eu ajudo ele. E o nome foi dado devido à pesquisa, porque a gente pesquisou muito antes de criar o nome. Podia botar qualquer outro nome. Berimbau de Prata, fiz parte do Berimbau de Ouro. Capoeira do Brasil, fiz parte do Capoeira Brasil. Abajá, capoeira, sei lá, né? Eu fui buscando. Eu acho que a busca, não digo de trocar de grupo, mas a busca pelo conhecimento e o treinamento tem que ser constante, tá? A gente já fez vários cursos, eu já participei de vários cursos, já dei vários cursos, principalmente na área infantil, onde eu vim a me especializar, né? Gosto muito de dar aula, já viajei para dar curso de capoeira adulto, com treinamento de Benguela, de São Bento Grande, tem propriedade para falar na área, porque a gente treinou com o mestre, entendeu? É diferente da gente ver vídeo e similar o movimento e você treinar dentro da escola ouvindo o fundamento. Isso é muito diferente, tá? E na pesquisa que a gente fez, a gente viu que Pernada Carioca era como era chamada a capoeira do Rio Antigo, na época da proibição. E era só um pandeiro, não tinha berimbau. E aí a gente falou, caraca, ninguém colocou esse nome. Foi um nome leve. Hoje é moda, pizzaria carioca, boteco carioca, espeto carioca. Estou dando aula agora lá em São Paulo, lá tem bar carioca, eu vou lá, eu quero conhecer, esse é carioca mesmo, se dá um feijão preto, né? E na pesquisa a gente viu isso. Então, assim, atualmente dou aula em algumas escolas católicas, e aqui em São Gonçalo dava aula no colégio Nossa Senhora das Dores, e eu conversando com as irmãs, lá no colégio de freira, coloquei a capoeira lá, e quando eu falei o nome do grupo, ela, Pernada Carioca, levantou a perninha. Essa era a ideia. A proposta, para o bom entendedor, para o pesquisador, é o fundamento da Pernada Carioca. E para o leigo, é o levantar a perna e estar no Rio de Janeiro. Então, a gente esse ano, a gente está caminhando para 15 anos, 40 anos de idade, 41. Esse ano, mês que vem, eu vou fazer 51 anos de idade, tá? Feliz para mim e triste, que eu perdi minha mãe há 20 anos e ela estava com 51 anos de idade. Ela faria agora 71 em maio. Então eu vou fazer 51 e eu perdi minha mãe de 51. Isso vem na cabeça direto. Essa semana eu já sonhei com ela algumas vezes. Minha irmã me mandou algumas fotos dela, achando que ela é mais linda. Tudo bem. Deixa isso na mente dela que é melhor. Mas a gente seguiu a Pernada Carioca. Então a gente costuma usar só o codinome, só Pernada Carioca, para ficar mais leve, né? Mas o nome mesmo oficial é Centro Cultural e Desportivo Pernada Carioca. O que o mestre comentou, ele fez um breve comentário sobre o Rafael Guaiamum, foi bem interessante, porque quando ele foi treinar capoeira com a gente, comigo, ele sempre se mostrou um cara sensato e inteligente. E eu não poderia deixar de fazer o que o mestre fazia comigo, que era me incentivar a treinar, a estudar. Só que eu não queria, eu queria treinar. Mas eu acabei seguindo. Então eu procuro fazer isso. Eu vejo isso como uma coisa boa. Às vezes a gente perde o aluno porque ele está estudando, está se formando. Mas a ideia é que ele volte depois, que ele se forme, que ele tenha dinheiro para pagar a mensalidade. Isso é bom. Né? Me ajuda que eu te ajudo. Isso é bom. Então não adianta a gente incentivar, arrumar emprego, incentivar a estudar, o cara se forma, ganha na loteria, quando volta, poxa,
E aí, tudo bem? Não é nem um joinha de obrigado, é um só de oi. Não é nem mais oi, tudo bem, né? Agora valeu, né? Valeu. Então, o Rafael, ele estudou, se formou, fez a pós-graduação, fez o mestrado, está fazendo o doutorado e ele montou um curso de psicomotricidade. O que é isso? Eu não sabia também. E aí, na pandemia, ele me vira mestre, um curso lá na faculdade, que é a tua cara. O curso de quê? O que é isso? Ele, meu irmão, porra, é para você. Aí eu, não, que isso? O salário diminuiu na pandemia, o trabalho ficou escasso, e ele vindo com o negócio de eu voltar a estudar. Não, você tem, meu irmão, vai. Aí você, quando o cara é bom de papo, você vai. Aí eu fui. Então vamos embora. Não, vamos que eu te ajudo. Rafael, tá apertando a grana. Não, mestre, eu te ajudo a pagar. Aí eu com vergonha falei, não ajuda não. Até chora. Aí eu fui fazer, foi legal, porque você vê, eu acho que isso é bem bacana. Um rapaz que foi meu aluno, ele virou meu professor, vergonha nenhuma, orgulho de ter feito a pós-graduação. E hoje, quando eu chego em qualquer lugar para falar, cara, você é capoeira? Eu falei, não, eu sou mestre de capoeira, profissional de educação física e pós-graduado em psicomotricidade. Tá vendo aí? Entendeu? Só tenho 1,65 de altura, mas bom de corrida, entendeu? Então isso assim, é importante. É tudo? Não é tudo. Mesmo que eu fosse somente, porque é muito, um profissional de capoeira, um mestre de capoeira, um professor, um instrutor, depende de cada um. Eu sou professor de capoeira, tenho que ter orgulho, porque eu acho que para você chegar lá, lógico que depende de onde você for estudar. Para você chegar lá foram anos de treinamento, anos de leitura. A gente costuma usar um exame de graduação, a gente cobra o aluno de estar treinando, cobra o aluno de estar viajando, de estar rodando, para que depois, quando a gente chega a graduar, a mente fica leve. De repente aquele aluno não tem todo aquele talento. Eu não tinha. Na época que eu treinava no Mexita, não era talentoso, eu era bagunceiro, cabelão, tonhonhon, né? Lembra, mestre? Baile, chegava no baile junto com aquela galera da antiga do Berimbau de Ouro, se achando. E aí depois eu fui ver que não era aquilo. Aí eu fui mudando o jeito de treinar, fui procurar um mestre, o mestre me incentivou a voltar a estudar. Então uma coisa junto com a outra só tem a melhorar. Você pode ser um grande profissional de capoeira e às vezes não ter o 2º grau. Pode. Mas o ler, o estudar, o pesquisar, o sentar para bater um papo, para aprender é importante. Ou buscar a escola para estudar, eu vejo como uma universidade. Se o cara não está indo para a universidade estudar, fazendo a V1, a V2, deu ruim fazer EVS, ele não vai conseguir se formar. E eu acho que na capoeira o caminho é basicamente o mesmo. O mestre Pimba montou a trajetória dele de trabalho baseado na universidade. Ele não era, mas os alunos dele eram. Entendeu? Então eu tento seguir basicamente isso. Incentivar a estudar, incentivar a treinar. É muito bom quando você vê um aluno treinando. É maravilhoso quando o aluno está estudando, quando o aluno consegue aquele emprego. O Paçoca, que você conhece desde garoto, o Paçoca garoto falava para mim, eu quero ser polícia. PU é licença brilhar, eu quero ser polícia. E o cara estudou, se dedicou, prestou concurso. Hoje ele está num patamar diferente dentro do que ele buscou. E continua sendo um amante da capoeira. Então eu vejo por aí. Eu acredito na capoeira e hoje posso dizer para vocês que 100% do meu trabalho, hoje, eu vivo de capoeira. 100%. 100%. Mas se quiser me chamar para dar um cursinho de educação física, para psicomotricidade, vai me chamar. Tá show. Entendeu? Uma salva de palmas. Eu acho que é. Esse não.
Posso ficar aqui? Coração. Amém. A casa é sua. Então, mestre, tem uma pergunta aqui. Mestre, como o senhor, como foi a sua trajetória na sua carreira de conciliação com a maternidade, pai e família? Sim. Então, eu dava aula somente de capoeira nessa época, quando eu tive o André Gustavo Ribeiro Queiroz, Biduzinho. Então, com o André, eu só dava aula de capoeira e eu tive a surpresa de, quando eu estava em Hong Kong, trabalhando com a capoeira, fazendo show de capoeira, virando mortal, arrastando cabeça, sambando no palco, lá em Hong Kong, eu recebi a notícia que eu seria pai. E aí, logo em seguida, eu voltei não, né? Iniciei com o trabalho também de educação física e consegui conciliar a educação física no ensino fundamental com a capoeira. Foi complicado porque eu não esperava, né? Foi uma gravidez para mim que foi surpresa, mas eu consegui conciliar. No primeiro momento, a mãe dele ainda grávida, eu já fiz o plano de saúde para ele, e para ele poder ter toda a assistência que eu não tive, né? Eu tive muita assistência, mas eu não tive esse respaldo de plano de saúde, de maternidade, de escola, perdão. Mas eu consegui, e estou conseguindo até hoje, arcar com essa minha responsabilidade de pai. E dois anos depois, veio a Biduzinha, Lavínia. Vocês conhecem a Lavínia. E aí, eu dou assistência até hoje. Ela é mais achegada a mim, que morou muitos anos comigo e com a minha irmã. Então estava sempre passeando de moto comigo. E o André um pouco mais afastado. Mas é bem interessante, assim, eu consegui conciliar dando aula de capoeira e dando aula de educação física. Hoje eu estou 100% capoeira, mas eu consegui, dando aula, dando assistência, indo visitar, levando para médico, me fez comprar um carro, porque eu tinha que dar uma assistência, que eles ainda eram muito pequenos, mas não desisti. Eu acho que até hoje foi bom, é bom. Hoje o André está maior do que eu, a Lavínia já está do meu tamanho, e o melhor ainda, eles respeitam o que eu faço, respeitam o que eu vivo, e chamam ele de tio. O André chama ele de tio. Tio Márcio, você é muito forte, tio Márcio. E Lavínia também chama ele de tio. A gente tem essa alegria. Aí a Júlia vem me chamar de tio, a Yumi me chama de tio, o Alfinete me chama de tio, benção tio. Então isso é legal, é um elo que a gente construiu ao longo dos anos. Então eu consigo, graças a Deus até hoje, dando aula de capoeira, eu consigo ajudar. Vou falar para vocês, eu sustento a família não. Eu pago a pensão e plano de saúde, simples, mas eu pago. E tento ajudar. Às vezes falta um creme, às vezes o André me ligou ontem querendo R$50 para ir no cinema, e a gente se vira. Desse jeito. Então, mestre, como o senhor enxerga o equilíbrio entre a tradição da capoeira raiz e as novas gerações que trazem outras influências? Você podia passar isso para eu ler antes em casa, não, para me preparar, não. Tem que ser surpresa. Então, a gente aprendeu muita coisa, eu não posso dizer de forma errada, mas a gente aprendeu muita coisa que era o que a gente vivenciava. Uma palavra muito usada até por mim, de forma de brincadeira, eu acho que tem a ver, que todo mundo que a gente via que era diferente, a gente falava que era saroba. Mas com o tempo, com a maturidade, a gente foi aprendendo e sabendo aceitar a diferença. A capoeira é livre. Então, a tradição e a novidade, eu acho que tem que andar junto.
Porque a forma de tocar, a forma de cantar, ela tem uma tradição, mas depende aonde. Onde que é desenvolvido? Porque no Rio de Janeiro, como eu falei, era pernada carioca, era pandeiro, tapa e chute. Em São Paulo era tiririca, era de outra forma. Na Bahia era de outro jeito. Então a tradição, ela é para ser desenvolvida, mantida, respeitada, sim. Mas lembrando que cada estado, ela é desenvolvida de uma forma. Como a gente fala do mestre Mendonça, que ele desenvolveu, criou, mas não é só isso. Já existia o cordel, já existia esse formato de graduação. Ele foi o cara que, dentro de uma disputa, ele conseguiu, vamos colocar assim, vencer aquela disputa. E foi aceito a proposta dele com os cordéis. Mas a tradição já existia, como a tradição da corda vermelha, como a tradição da corda preta, entendeu? Então, a capoeira tem essa liberdade, é para ser, na minha visão, é para ser mantida a tradição, entendida e respeitada. E as novidades, que não são bem novidades, elas vieram desde lá do mestre Bimba. Essa parte desportiva da capoeira, o Bimba foi que colocou em evidência. Então, é uma tradição, não é hoje. Se você até pesquisar no Instagram, você vai ver o mestre Grilo do Rio de Janeiro, ele ensinando pernada carioca, que era a luta carioca, a capoeira. Até hoje ele ensina a luta. A gente usa o nome, ele ensina a luta. Então é uma tradição, e ele fala isso, ele frisa isso. Eu não estou inventando nada. Isso já existia aqui. Então muita coisa que propriamente o Bimba começou a regulamentar, aqui no Rio de Janeiro já tinha com o senhorzinho. Então a gente precisa pesquisar para entender um pouco da tradição e saber que cada estado tem uma tradição voltada para a capoeira. Então o que a gente pode ver, a capoeira é livre. A gente tem que ter o conhecimento. Então o conhecimento nos leva a ter um melhor entendimento. Isso aí, se gostar, pode bater a palma, tá, gente? Isso é bom demais. Vou fazer mais uma pergunta, pra gente entrar para o intervalo, para você poder comer um pouquinho. Você não está comendo nada, quem está comendo sou eu, né? E os demais também poderem ir em outra sala, comer um pouquinho. Quando a gente voltar, a gente faz um bate-volta. Aí eles fazem as perguntas deles, tá bom? Então, pra gente... Tá quase dormindo, não tá? Percebeu, né? Uma vez ela apagou ali, eu vi, eu daqui, foi dando sinal a ela. Foi embora, dormiu mesmo. Então, mestre, você sendo gonçalense, raiz, e hoje educador, gestor de sua família, mestre de capoeira, o senhor pode compartilhar um momento marcante ou uma história que representa bem a luta, a resistência da capoeira em São Gonçalo? A CBO. A CBO tem uma história, Berimbau de Ouro tem uma história muito grande, onde vários estados, ela já estava presente em vários estados. O mestre Quito, o saudoso mestre Quito, conseguiu levar isso. E era temida. Era temida. Os melhores capoeiristas do Brasil vinham aqui para lutar capoeira, para jogar capoeira dura. Então, o mestre Quito foi um grande, não só o mestre Quito, né? A gente pode dizer aqui de vários mestres, grandes lutadores da capoeira. O mestre Preguiça, o mestre Zumbi, o mestre Chita, né? O mestre Gigante. A gente tem inúmeros mestres, lutadores da capoeira. O mestre Spock, o mestre Lobinho,
né, que são conhecidos no Brasil e no mundo. Mestre Nescau, conhecido e temido. Então, através do Mestre Quito, vários grupos, principalmente o que as pessoas colocam muito em evidência pela capoeira luta, o Muzenza, o grupo Abadá Capoeira, eles vinham aqui no Mestre Quito, na roda, no evento. E era um grupo de ponta, e onde a gente garoto, a gente ia lá. A gente ia lá. A gente ia lá no Muzenza, a gente ia lá nos eventos da Abadá Capoeira, nas rodas de rua. Então eu vejo que o Mestre Quito e a CBO daquela época, a raiz era a capoeira que a gente tinha aqui. Não desmerecendo nenhum outro grupo. Tem, como o Grupo Angonal, que era um grupo muito forte, que eu falei do Mestre Zumbi, né, que era um guerreiro até hoje, né, um grande guerreiro da capoeira, mas era um cara que batia de frente, uma capoeira eficiente e lutada. Então, para mim, isso nunca vai sair da minha mente, que eu tenho uma platina com um grampo no rosto de uma meia-lua de compasso que eu tomei lá na academia do Mestre Quito, no segundo andar. Toda sexta-feira a gente tinha que estar lá, na roda. E era capoeira jogada, e tinha momento, o Mestre Bal tá aí que não me deixa mentir, era uma capoeira jogada e tinha hora que era uma capoeira luta. E no momento desse, eu me machuquei, mas depois me recuperei, depois de algum tempo. E então acho que para mim era um grande marco, e está vivo até hoje. Eu me sinto parte do Berimbau de Ouro por ter feito parte da família. Acho que até hoje eu faço parte da família, tenho grandes amigos lá. Então, para mim, acho que referência e ponto da capoeira, o Grupo Berimbau de Ouro. Então, pessoal, a gente vai dar um intervalo. O Mestre Bidu, ele tomar uma água, comer um pouquinho, né? E vocês também vão tomar uma água, um refrigerante de vocês, vão comer à vontade, tá? E mais uma vez, é um prazer imenso ter todos os senhores aqui. E já deixa a perguntinha engatilhada aí, que é o famoso toma lá da cá, né? Pra gente poder estar conversando mais tarde, tá bom? E logo depois, aquela musiquinha que tá no baú de vocês, uma cantoria aí, pra gente sempre fechar aí no final com uma cantoria bonita, tá bom, gente? Mestre, quer falar alguma coisa? Galera, novamente agradecer essa oportunidade ímpar de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Quem vê hoje, tem gente que fala hoje, depois de uns anos, né? Fala assim, pô, a Bidu é playboy. Para ir para a roda do Brau, ele passava junto com alguém na roleta, passava por baixo da roleta, mas eu ia, entendeu? E aí depois de adulto, dando aula no Clube Mauá, que eu fiquei lá por mais ou menos 20 anos, eu ia de bicicleta quando não tinha dinheiro de passagem. E uma vez, nunca mais, graças a Deus, eu terminei a aula, tudo bonitão lá no portão, pô galera, vai com Deus, pô, cuidado aí, pô, forte abraço. Não, mestre, vai embora. Não, pode ir, tá tranquilo. Todo mundo foi embora. Eu ali no Clube Mauá, eu morava no morro, lá no Porto Velho, Morro da Bandeira, e aí eu saí dali do Mauá e fui, não tinha dinheiro de passagem, mas eu tive vergonha de, pô, não tem 5 aí, pô, 5 reais aí, não ia fazer isso. Não é postura, mestre. Pô, vai lá. Pô, maior calor, noite, eu tirei a camisa, mochilinha nas costas e fui andando do Clube Mauá até no Porto Velho. Quando eu cheguei lá embaixo, no pé do morro, dei uma descansada, depois subi o morrão que eu morava lá, como eu falei, na melhor parte, né? Na cobertura do morro. O visual é magnífico. Mas isso ficou aqui, sabe? E a última foi já lá no Paulinho Sabiá. Eu dava aula no Largo da Batalha, aí eu cheguei na academia, todo animado, dei aula, essa foi demais. Aí, quando terminou a aula, foi o dono da academia, pô, vou fazer um valezinho para uma passagem para São Francisco. Ele, pô, cara, não tem dinheiro nenhum do caixa. Não tem nem como tirar no banco, pô, não tem. Aí eu desci o Largo da Batalha a pé, Cachoeira, estrada de Cachoeira, até o Paulinho Sabiá, com fome. Aí cheguei lá no mestre, o mestre estava lá, treinei,
Treinei a primeira aula, meado da primeira aula, treinei na segunda aula. Quando acabou, eu fiquei com vergonha de pedir dinheiro de passagem ao mestre Paulinho Sabiá. Aí pedi o Mandíbula e a Sirene, que sempre frequentava lá, né? Tem 5 reais aí por 10 reais para embora você numa sala. Pô, tem. Ninguém mais, o Corporal que não estava lá, que era meu amigo também na época, e aí eu não tinha dinheiro de passagem para ir embora. Eu estava em São Francisco, morava no Porto Velho, em São Gonçalo. O que eu fiz? Fui pela rua de dentro, por trás da academia, fui caminhando, achei uma laranja no chão, descasquei, fui chupando a laranja e vim sair de São Francisco, fui a pé até o Porto Velho, em São Gonçalo, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Dei aquela respirada no pé do morro, depois subi o morro. Então são coisas que a gente não é obrigado a passar. A gente passa porque a gente quer e porque acredita naquilo que a gente faz. Então eu acreditei. Hoje, graças a Deus, eu tenho um iate. Mentira. Eu tenho um carrinho, tenho uma motinha e tenho uma bicicleta. Tenho uma bicicleta. Não vou falar para ninguém na hora que tiver. Não furo o barco e tudo. Eu tenho uma bicicleta, tenho uma motinha lá, humilde, que a galera conhece. Tenho um carrinho, né? Também humilde. Mas a ideia está conquistando mais, acreditando sempre naquilo que eu faço. Ponto importante, com honestidade. Sim, vamos embora. Então, esse é um momento muito agradável, porque vai dificultar algumas coisas e acredito que vai ter perguntas que vai trazer umas gargalhadas de repente. Tá bom? Então, vocês ficam à vontade para fazer a pergunta para o nosso mestre Bidu. Eu fico à vontade também para responder se eu quiser. Desse jeito. Bom, vamos lá, já começou o sorriso, tá vendo? Vamos lá, gente. Quem é o primeiro aí? Dá um microfone na mão dele, por favor. É o instrutor amendoim. Já foi. Boa noite, mestre. Boa noite, meu querido. Eu ouvi uma história. Cara, dá microfone pra cá. Olha só. Vou sentar aqui. Preparou com a sua cabeça? Eu ouvi uma história que na época que o senhor e o mestre faziam parte do mestre Lobinho, que o mestre Lobinho saiu na revista do Menino é Bom, vocês usaram uma camisa Baby Look. Cadê o mestre Brau? Eu queria saber como que o senhor se sentiu nessa época. Mestre Brau, por favor. Cadê o mestre Brau? Essa é nova, hein? Cadê o mestre Brau? Lá pra fora. Então, moda, né? É. Moda. Isso aí foi... Eu não lembro exatamente o ano, mas a gente felizmente, porque a gente estava acompanhando a moda. 98, né? 98? Pô, eu não lembro. Falar de data comigo é bem complicado. Então, o mestre Brau também tinha lançado uma camisa dessa. E hoje a gente tem esse hábito também, né? Tudo que vira moda, viraliza. Viralizou, meu irmão. É passinho, é roupinha, é tênis. E o pessoal às vezes acaba fazendo. Então, naquela época, não era legal. Mas... Não era legal. Não era legal. Ele era professor na época ainda, né? E ele costumava a seguir a moda. Então, se fizesse uma camisa diferente, ele aproveitava e lançava na capoeira. Então, a gente usou. Não incomodava, a gente usava porque ele falava que era legal e tudo que ele falava que era legal a gente seguia. A gente seguiu o que ele fazia. Mas depois que a gente foi prestar atenção no que a gente estava fazendo, a gente parou de usar. Mas foi. Pô, que memória, hein? Ai, ai. Quem é o próximo? Ninguém pergunta. Instrutor Pimenta. Boa noite, mestre. Boa noite. Queria saber
a respeito da musicalidade que o senhor costuma compor e da onde o senhor tira inspiração para compor algumas composições que eu já ouvi, né? E as que eu não ouvi, muita gente também não ouviu. Inclusive essa que o senhor fez infantil, que até hoje é um sucesso. Queria saber um pouquinho. Então, cada cantiga, como eu falei no início, né, anteriormente eu frisei isso, eu acabei me tornando especialista em capoeira infantil, é o público que eu mais trabalho. E para ser bem sincero, é o público que me dá o retorno financeiro, que acaba tendo um reconhecimento do trabalho. E aí eu vou vendo a realidade de cada criança, do ambiente, e vou compondo de acordo com a aula. Tem cantiga que eu falo do momento que a criança sai da escola, que ele chega na escola, que ele canta o hino nacional na escola, e algumas escolas ainda é tradicional isso. Outras eu vou compondo de acordo com a dificuldade que eu vejo na criança. Tem algumas escolas que a criança tem dificuldades de comunicação, de contato, de abraçar. Então essa última que eu fiz, eu coloquei esse pensamento meu para fora, que eu via que as crianças não se abraçavam, não sorriam, não faziam uma simples cosquinha um no outro. Então qualquer coisa hoje é um problema muito sério, né? Algumas professoras falam que você não encosta no amigo. Não é que não possa encostar, você tem que ensinar a criança a tocar no amigo com respeito. Então na música, na cantiga, eu coloco isso. Então geralmente, bota aí 90% das cantigas que eu faço são infantis, que é o público que eu vivo todo dia, o dia todo. Então eu vou criando uma musiquinha para sambar, musiquinha para fazer uma bananeira na parede, para fazer uma ponte. Então todo movimento eu crio uma música. Até porque eu aprendi na universidade que é a maneira mais fácil da criança aprender, que são os brinquedos cantados, que eles vão brincando e cantando. Então até essa última agora que eu fiz lá no contramestre Tiago, da aula que eu dei lá para as crianças, eu contei para eles sobre a abolição da escravatura no Brasil. E a moda hoje é aquele passinho do Jamal. E aí eu cantei, criei uma musiquinha repetitiva, como são as músicas da capoeira, falando sobre a abolição da escravatura. E introduzi o passinho. E as crianças aprenderam. Então hoje, se você chegar lá, se eu aparecer hoje lá e fizer um passinho, eles já vão conectar não só o passinho, mas a história que eu contei. Falava da princesa Isabel, da princesa Leopoldina, das leis, né, da abolição, que levaram até a chegar à abolição da escravatura. Então as inspirações saem da realidade, principalmente desse mundo infantil que eu vivo. Show. Outro. Mestrando Maicon. Mestre. Tô te ligado. Acho que agora foi. Mestre, hoje a gente está diante de um profissional de capoeira, né? Que tem um trabalho voltado para crianças, mas também como que foi essa década de 90 que você tinha que se provar como lutador, e se você ainda sente às vezes saudade das rodas de capoeira, que cada roda você tinha que se provar como lutador de capoeira ali e provar que a capoeira era uma luta. Boa pergunta. Então, eu particularmente, eu nunca fui um lutador. Eu sempre fui jogador. Só que eu aprendi a jogar capoeira com grandes mestres da capoeira. E com isso, eu aprendi a jogar em qualquer lugar, com qualquer um. Então, eu não tenho o instinto de lutador, mas eu aprendi a jogar. Então, é até legal falar, porque todo cara que eu tive problema era maior do que eu. Todos. Aonde que eu ia, eu jogava, eu tinha problema com alguém. Em São Gonçalo, vários. Chegava ao ponto de eles falar que ia me matar,
Onde que me visse eu me pegar, eu falei, ó, entra na fila. Aí ficava mais chateado, né? Puto, entra na fila que a fila tá grande e não anda. Porque eu aprendi a ser um bom jogador de capoeira. Então todos os amigos mais antigos me orientavam, mas eu ia. Então quando acontecia de brigar mesmo, não era porque eu queria, era porque era o momento da roda. Então não sinto saudade, tá? Porque isso só me fazia passar mal. Porque eu ia para a roda de um amigo e eu ia para jogar, e às vezes pela escola que a gente era, a gente tinha que trocar os tapas. E aí eu comecei, isso é até legal que a gente tem essa história junto, porque a gente, vocês são aluno dele, sabe? A gente ia para a roda, ele sempre arrumava um problema. Ia para a roda, ele arrumava um problema. E aí eu comecei a mentir para ele. E aí, mestre? E aí, meu irmão? Meu irmão, hoje tem roda no Brau. Eu falei, pô, vai ter roda lá também no Rouvier. E aí, você vai para onde? Aí eu falei, vamos pro Brau. Aí ele ia pro Brau e ia pro Rouvier. Porque ele era o causador, porque ele gostava mais do que eu. Eu fazia porque era de praxe. Até porque o cara que a gente treinava, todo mundo achava que os alunos dele todos eram brigões. Só que eu não era, mas eu jogava. Então, assim, não sinto saudade e eu aprendi com isso, me preparar para me tornar um bom jogador. Isso é o que eu estou falando, não é o que as pessoas acham. Tem gente que acha que eu nem jogo. Tem gente que só fala assim, você só sabe jogar com criança. Não, é porque eu penso no cifrão. Eu aprendi profissionalmente a olhar para uma criança e ver um cifrão. Então eu aprendi profissionalmente isso. E o mestre Paulinho Sabiá foi quem me ensinou essa técnica de jogar, de respeitar, de construir um bom jogo com a criança. Já o mestre Camisa, ele nas competições, ele falava pra gente, aí que a gente se dava mal, que a gente era novo no grupo, que a gente tinha que construir um bom jogo. O pau estava quebrando nos jogos, mas ele falava, vocês têm que construir um bom jogo. E a gente tentava construir um bom jogo. Já a época do berimbau de ouro, no Chita nem fala, meu irmão. Chita, o pau só quebrava. Só quebrava. E ele ainda fazia melhor. Se alguém agarrar ele, todo mundo junta. Era tradição. Entendeu? Era assim mesmo. Já no berimbau de ouro era cada um. Então era bom. Mas eu não sinto falta não, cara. Porque hoje, se você vê que tem algumas rodas assim, isso tira o aluno da capoeira. Hoje a gente profissionalmente, eu trabalho à noite, estou sempre dando aula para adulto, a gente aprende a respeitar, que às vezes o aluno só quer fazer o treinamento. Se você fizer uma roda, ele vai embora. A gente aprende hoje a fazer isso. Você vê que no Muay Thai também tem isso. No Muay Thai só tem briga, não. Só tem a luta, não. Então o aluno chega lá todo bonitinho, cheiroso, ele treina, faz uma sombrinha e vai embora feliz da vida. E a gente na capoeira teve que aprender isso. E eu aprendi a me tornar um bom jogador e a jogar em qualquer lugar. Quem aqui levanta a mão, quem já foi na roda na Lapa meia-noite, no Mestre de Mola, sozinho, jogar capoeira? Você vai, pega 1000 em São Gonçalo, você não vai conseguir juntar 10. Porque ou o cara tinha que ser bom de luta ou ser um bom jogador. E o cara que era covarde não ia. Não ia. Porque ele só gostava de pegar mole. Chegava lá, pegava pedreira. Ou ele tinha que jogar, não é isso, mestre? Ou ele tinha que brigar. E às vezes ele jogava e brigava. Então, eu acho que hoje a gente não sinto saudade, mas eu acho que a gente tem que... A roda que nunca começava à meia-noite. 1h pouca da manhã, 2 da manhã. Marcada para meia-noite. E era assim, ó. E era assim, ó, em declínio. Era maneiro. Mas eu não sinto falta, não. Vamos lá. Ô, mestre, Professor Cobrador. Obrigado, meu amigo. o senhor tem um viés para dar aula para criança. Você pode repetir essa palavra de novo? Um viés. Tem um viés de dar aula para as crianças, todos sabem, todo mundo também sabe que em 2018 eu tive lá eu e a professora Samambaia tivemos lá no Clube Mauá,
Então, o mestre Bidu foi o percussor de toda a minha carreira. O pessoal fala que eu dou aula para criança bem. Eu fui lá, bebi da fonte, fui buscar. Claro que depois eu botei elementos meus para botar a minha cara e botar a minha identidade também. Mas em que momento da sua vida você descobriu esse viés, esse dom de dar aula para criança? Que no começo eu acredito que não foi só cifrão, foi um dom. Não, isso aí. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado por você ter ido lá e ter nos ajudado participando desse curso. Eu acho que é muito importante isso, compartilhar conhecimento. O mestre Chita, ele já falava isso na minha cabeça, eu não via isso. Ele falava isso. Aí eu comecei a dar aula no morro, no quintal da minha casa. E exigente, todo mundo treinando. Então, até então, eu depois que comecei realmente a dar aula lá embaixo, na Patinha Negosa, eu dava aula para todo mundo. Tinha um horário para criança, tinha um horário para adulto. Eu estava dando aula, mas eu era açougueiro. Lembra? Eu era açougueiro, trabalhava no mercado. E chegou um ponto de tanto eu ficar ouvindo o mestre falar, cara, você tem que dar aula, você tem que... Pô, você é bom. Eu não acreditava. E eu fui mandado embora do mercado. Trabalhei lá 4 anos como açougueiro. Eu fui mandado embora. E aí eu fiquei em casa pensando, no morro ainda. Eu falei, cara, eu vou receber auxílio-desemprego. 3 meses. Eu vou tentar. Vou acreditar no que o mestre está falando, que realmente eu levo jeito para dar aula, porque era o mestre que ficava falando, o mestre Paulinho Sabiá. Eu vou tentar. Vou receber o auxílio-desemprego e tento esses 3 meses aí dar aula para criança. Aí eu vou ver se dá certo. Então aí eu comecei a buscar um pouco mais, mas igual a você. Eu fui buscar um pouco mais, conversar, fazer curso, fiz curso no Rio com o mestre Tony Vargas, 2 dias de curso em Vargem Grande. Então onde tinha um curso capoeira infantil, eu queria ir, eu queria ver para aprender e poder, sabe, ver se eu tinha aquele poder de transformar, porque você tem, que a gente aprende e a gente vai lá e transforma. Então foi ali que despertou, foi eu arriscar, né? Aproveitei que eu estava desempregado, né? Não era uma desculpa, mas sim um incentivo para eu tentar. Então eu tentei, busquei conhecimento e deu certo. Te agradeço você ter me elogiado, falado do viés, palavra bonita. Vou agregar, né, a minha fala. E eu acho que é por aí, a gente tem que buscar, porque às vezes falta esse despertar, né? Você vê, eu faço treinamento com adulto, tem uma galera de graduado, mas eu sei que meu irmão é melhor do que eu na área da luta. Ele é especialista. No entanto, que ele foi convidado a ir lá dar um curso pra gente. E foi muito diferente da realidade que eu passo. Então acho que é por aí, né? Buscando conhecimento com ele. A mestra Michele, ela tem uma desenvoltura, um balanço diferente, e a gente levou ela lá para dar uma aula pra gente, porque é diferente. Então o diferente, que a gente antigamente chamava de saroba, né? Falar, saroba. Não, é a gente aprender, sentar, ouvir, ver aula, jogar, né? Porque às vezes através do jogo você aprende também. Então foi isso. O mestre despertou, eu acreditei e tentei e comecei a buscar mais. Instrutor Guaiana. Oi, Som. Boa noite a todos. Parabenizar mais uma vez o mestre Spock pela iniciativa. Parabenizar o mestre Bidu, agradecer também por toda a contribuição da minha formação, dos demais colegas que aqui estão também. Não vou me alongar, prometo, tá? Mas eu preciso fazer uma rápida introdução para chegar onde eu quero. Fiquei pensando assim, o que perguntar para o mestre, né? Já são só 20 anos de convivência, a gente já conversou sobre muitas coisas, mas tem umas coisas que são mais atuais. E embora a gente venha tratando nos últimos tempos, eu acho que aqui cabe um espaço também para a gente continuar discutindo, até para que a gente também possa colocar e de repente trazer outras pessoas para o debate. Eu tenho uma percepção, e é algo muito pessoal, que eu venho analisando, e eu percebo que alguns mestres capoeiristas da atualidade que conseguem diferenciar, um destaque, uma estabilidade, enfim, algo diferente do que a grande maioria possui hoje,
eles tiveram coragem para fazer algumas coisas que outros não fizeram. Como, por exemplo, não estou satisfeito aqui, saio daqui, vou em outro lugar buscar, não estou satisfeito aqui, saio, vou até eu encontrar o meu rumo. Na atualidade, a gente tem maior possibilidade de fazer isso por duas vias que eu consigo identificar agora. Uma delas é a quantidade de escolas disponível e a segunda é a alta veiculação de informação pelos meios digitais. Então, eu penso nessas duas agora nesse momento. Dito isso, eu imagino que a partir daí a gente tem coisas positivas e negativas, como tudo na vida, né? Há essa bipolaridade. Dentro dessa perspectiva de algo positivo e negativo, nesse avanço que a gente tem do número de escolas de capoeira, na disponibilidade das informações, o que o senhor enxerga que isso tem de positivo e negativo? A praticidade que a gente tem, principalmente visual, que para a gente era muito difícil, a gente conseguir um vídeo, a gente ter essa referência, a gente estar na prática, na escola treinando, se possível, o dia todo dia, hoje é muito mais prático, muito mais viável, e você vê de forma, eu acho que por um lado até banal. Eu acho que o ruim, eu acho que é o entendimento. Você visualiza e não busca o fundamento, porque está fácil, não é isso? Eu vi aqui o amendoim, é maneiro. Eu pego dali, eu vou lá e reproduzo, mas eu não sei o porquê que ele está fazendo. Aconteceu muito isso comigo, quando eu treinava com o mestre Paulinho Sabiá, que ele fazia um golpe que ele chamava de queixada de calcanhar, que a gente já treinou. E eu comecei a ver pessoas reproduzindo, e não tem a praticidade que tem hoje, sem saber o para quê, o porquê. Aí eu chegava na roda e vi o cara fazer, eu falei, você vai fazer por quê? Para que isso aí? O cara, não, porque ele não sabia nem explicar. E aí, voltando nessa prática, eu fui dar um curso em São Paulo, em Cachoeira Paulista. Aí o cara pediu para eu dar uma aula de benguela e de São Bento Grande, dinâmica de jogo. Aí na benguela, eu comecei com um toque. Eu falei assim, então, a banguela, mestre bingo, benguela, a introdução do mestre camisa. Não, mestre camisa, que você passou por lá. Eu falei, então, tem todo um fundamento. Não é só reprodução de jogo. Que você copiou, o cara desce, só não. Tem um porquê que ele está fazendo a cadeira, tem um porquê o toque do brimbal, tem um porquê a cantiga, é o fundamento. Então isso eu acho que prejudica pro acomodado, porque ficou fácil, não é isso? O garoto ali hoje pode jogar igual o outro que joga lá nos Estados Unidos, que joga muito, ou o cara que é aqui do Rio, que é fera, que já me compararam uma vez com ele, eu falei, pô, obrigado. Não levei pelo lado ruim, levei pelo lado positivo, obrigado. Então, você às vezes não ter o contato com o seu mestre, eu acho que você perde desse lado. Então esse acho o lado negativo. O positivo que é muito fácil hoje. Eu só não fico bom de capoeira, de jogo de capoeira, sem colocar o fundamento, se eu não quiser. Porque está muito fácil. Eu posso baixar vídeos, eu posso ficar treinando 24 horas por dia dentro do meu quarto. Né? Posso injetar um monte de coisa, ficar muito forte e às vezes até sem ir para a academia. E não precisar pagar a mensalidade para o professor, um especialista, um educador físico me ensinar a malhar direito. Eu não procurar por ter no Instagram lá várias coisas falando de alimentação, eu não procurar um profissional da nutrição esportiva que vai me direcionar a fazer um exame, indicar o que eu posso comer, o que eu posso beber, que hora que eu devo fazer. Então hoje, eu acho o lado positivo é o mesmo do negativo, se você botar na balança. Está tudo aqui, ó, eu vejo tudo, mas se eu não realmente parar para ler e procurar, mesmo que eu não queira, eu quero aquilo dali. Mas o lado negativo é que eu não procuro um profissional. Eu acho que você tem que procurar um profissional. Qualquer luta, hoje está tudo na mão. Tudo na mão. Você olha e faz alimentação, injetar alguma coisa, tudo. Esse é o lado negativo.
Acho que o positivo é que ele está ali também na sua mão. Tem tudo hoje na sua mão. Mas é você procurar, você ler e você procurar um profissional. Que quem entende daquilo dali, quem entende aqui, ó, da alimentação saudável, é um nutricionista. Quem vai passar uma receita dentro da alimentação, não sou eu, profissional de educação física, ou eu, mestre de capoeira, é uma nutricionista. E quem vai falar que o que você pode e o que não pode, primeiro é o médico. Então, assim, eu acho que falta isso. Eu acho que o lado negativo, que tá muito fácil, todo mundo vê, todo mundo visualiza, te dá essa praticidade para você treinar, para você se alimentar. E o lado ruim é que você não procura o profissional daquela área. Você só sai fazendo. Na capoeira a gente perde o fundamento, o porquê do quê. E na outra área você pode até se dar mal, como a gente tem perdido vários atletas em várias áreas por uso indevido de algumas coisas. Há pouco tempo tivemos um histórico assim, né? 22 anos de idade, o menino, não é isso? Isso aí. Isso aí. Isso é bem sério. Qual o nome dela, né? A Cintia, né? Eu tô com o nomezinho da Mariana, cara, de lá. Eu ia falar Mariana, deixa a mãe falar. Deixa eu ver o que quero. Ver se ela aqui é. Deixa ela falar. Boa noite. Boa noite. Mestre, eu queria perguntar para você assim, se houve algum momento durante a sua trajetória na capoeira, se você pensou em desistir, se sim, se isso aconteceu, por que você não desistiu, né? O que te fez continuar persistindo na capoeira? É isso. Sim, a resposta é sim. Por várias vezes eu pensei em desistir. O acidente, eu tive 2. Tive um no rosto e tive um na barriga. 2 acidentes bem sérios, bem graves, que não me fez desistir. Eu estava muito encantado, eu sou muito encantado com a capoeira. Mas o que me levou a pensar em desistir foi o feedback que eu achava que não estava tendo. Quer dizer, aquele momento que você, como eu falei com você, Rafael, às vezes a gente espera muito, a gente se organiza, a gente mentaliza, a gente imagina que as pessoas vão fazer, as pessoas vão olhar, a gente faz esperando o retorno do outro. Então, por eu esperar o retorno do outro, eu acabava desanimando. Aí ia lá no ouvido dele, pô, meu irmão, não aguento mais, meu irmão, vou parar, vou fazer outra coisa. E aí não desistia, porque eu via de um de outro, não, meu irmão, não é isso não, cara, continua, independente disso aí, segue. Mas você sempre se apega. Eu acho que a gente, ser humano, a gente sempre espera o retorno do outro. Errado, né? Aconteceu um fato há pouco tempo, dentro disso aí que você está falando, o amigo fez uma atividade e depois ele virou para mim, pô, rapaziada, mestre, uma rapaziada, eu falei, meu irmão, por experiência própria, porque eu senti isso. Então, como eu não vi isso antes, eu falei para ele poder ouvir. Aí eu falei assim, não conta com ninguém. Não, mestre, mas não conta, não veio, não conta. Conta com quem está aqui, seus amigos estão aqui. Não se preocupe quem não veio. E às vezes não veio participar, não é porque não quis ou porque tem alguma coisa contra você. É porque ele tinha outra coisa para fazer. Tinha que tomar um chopp, não sei. Tinha que ficar em casa descansando. Para ele aquilo era mais importante naquela hora. Mas o fato de eu sempre ficar esperando um retorno me deixava muito triste, muito triste. E às vezes chegava na academia empolgado, que tinha 15 alunos, tinha 1, 2 para treinar. Então isso me deixava triste, entendeu? Mas aí eu fui aprendendo, não estou curado não, ainda estou com esse coração partido. Mas eu estou aprendendo a superar isso. Mas o que me deixava triste era isso, entendeu? Tá com aqui, ó, a sala aqui tem 15, 20 pessoas, 30 pessoas, e de repente na hora tem um. Sabe, isso me deixava triste.
hoje eu estou melhor. Aí eu me apego às coisas que me fazem bem, entendeu? Então, fico feliz quando você está lá, você tem um sorriso gigante, entende? Você está lá, você está rindo. Aí eu fico, filho Rafael, quando está lá, já pego o gunga. Não, mestre, já tem essa conferição e me deixa melhor. Ontem a gente fazendo uma gravação simples, aí o Xará, não, mestre, tá aqui. Eu falei, não, toca você. Eu vou tocar o pandeiro. Aí depois já passou o berimbau para o outro. Então isso me deixa melhor. É mais confortável para mim hoje. Entendeu? Contar, hoje poder contar com quem está próximo. Não só nisso, como na parte pessoal também. De eu passar mal e o cara chegar em casa, eu de cueca, sem saber onde que eu estava dentro de casa. Dentro de casa, quando eu passei mal. Não sabia onde que era a sala, onde era a cozinha. E eu de cueca, um aluno meu, um amigo meu, aluno amigo, chegou lá para... Ei, mestre, você tá bem? Tô. Onde eu tô? Onde? Onde que é a sala? Não sabia onde que era a sala, onde que era o banheiro. Mas o senhor não tá bem, mestre, vamos pro médico. Aí o pai dele chegou e a gente foi pro médico. Então, poder contar com essas pessoas hoje me deixa melhor. Mas ainda tem esse ranço, né? É feio falar ranço? Não. Mas tem isso ainda. Acho que isso quase me levou a parar de capoeira. Por várias vezes. Então, pessoal, vamos deixar mais 2 perguntinhas, né? E a gente vamos cantar um pouquinho. E com certeza deve ter uma música nova aí, legal aí. Tá bom? Quem é o próximo a perguntar? Xará? Só o Xará aí, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Mestre Sport, pelo evento. O evento tá lindo. Muito obrigado por cuidar do meu mestre. Né? Que um cuida do outro, né? Amizade legal. Né? 90% da minha formação hoje, 90% da minha vida profissional foi através dele, né? Do Guaiamu. Não só da vida profissional, mas também da vida da vida profissional. E a gente não teve oportunidade de conversar ainda, né? E gostaria de saber hoje como é que você está conseguindo conciliar a sua vida profissional trabalhando em 2 estados, né? Saindo do ambiente onde você tem costume e buscar em outro estado conseguir o trabalho que você alcançou. O Xará, o apelido dele é Xará porque ele tem o mesmo nome que eu, o Wellington. E assim, de cada aluno esse pessoal mais antigo que tá comigo até hoje, tem uma história bem bacana. Do Rafael eu falei, né? Do estudo e tal, depois eu virei aluno dele. E do Xará, ele já treinando, ele foi me ajudar. A gente fez uma atividade, um evento lá no Abel, em Niterói. Aí um ex-professor meu da faculdade, professor de lutas, Paulo Menezes, ele estava lá assistindo, eu convidei ele. E aí o mestrando língua deu uma aula. Depois que o mestrando língua terminou a aula, o Xará deu uma aula. Aí o Paulo Menezes, o professor da faculdade, falou assim: rapaz, esse rapaz aí já fez faculdade? Eu falei: mestre, é o sonho dele fazer uma faculdade. Aí ele, ele sente arrumar uma bolsa para ele. Eu falei: mestre, vai ser tudo. Aí o mestre Paulo Menezes arrumou uma bolsa, uma porcentagem pequena, na época, acho que era 70%. Aí ele passou para mim, você pode falar com ele, se ele aceitar, ele vai fazer o estágio comigo, vai me ajudar na academia, e eu vou dar essa bolsa na faculdade para ele. Aí eu falei: o Rafael estava forte na época, a gente foi lá no casa do Xará, ele estava na sua casa, batemos na casa dela, e ele apareceu, eu falei: meu irmão, vamos ali, encosta na parede aí, ou é sim ou é sim. Aí ele, assustado, não sabia o que era. Ele: o que foi, mestre? Ele queria rir, mas a gente estava sério. Eu levei o Guaiamu. Meu irmão, tem que ficar aí. Ele: não, mas o que foi? Eu falei: acontece o seguinte, a gente arrumou uma bolsa para você na faculdade, para você começar a faculdade hoje. Aí ele: faculdade hoje? É sim ou assim? Ele: mas como assim? É sim?
É assim. E aí depois eu falei com eles, o mestre passou para mim, se você for realmente o que você mostrou ser, ele vai conseguir 100% de bolsa para você. E ele fez por onde? Conseguiu os 100%, fez a faculdade, está terminando agora o bacharel, né? E já está dando aula de educação física e dando aula de capoeira. Então, assim, é uma história bem bacana que ele conseguiu por mérito dele. Ah, o mestre conseguiu. Sim, eu fui só o canal para conseguir, porque eu convidei o mestre, ele viu ele dando aula de capoeira, ele falou, esse cara tem futuro. Então hoje ele está envolvido no judô, na capoeira e na educação física. Parabéns. E aí, voltando lá, era isso. Então, está sendo um grande desafio para mim, tá? Eu abracei essa causa porque essa causa ela está envolvida a minha vida pessoal, profissional, capoeira é minha vida pessoal, que é a Michele, a mestra Michele, que é a minha namorada. Então a gente já está há alguns anos junto e tinha que ter uma forma de nos aproximar. E aí ela me fez uma proposta, eu abracei a causa e estou indo para lá. Só que eu não queria ir para lá só para curtir um relacionamento. A gente fez uma parceria. Então a palavra mais correta hoje é uma parceria, porque ela me ajuda muito. Porque antes da pandemia eu dava aula, vivia de capoeira, dava aula, organizava, era planejamento, era comunicado, era relação de aluno, era calça, tudo eu fazia. Depois da pandemia eu comecei a trabalhar numa escola onde eu dou 10 aulas por dia. Então eu passo o dia dando aula, é uma aula atrás da outra. Eu não consigo parar para organizar. Então ela me ajuda a organizar. E aí eu vou para lá amanhã, vou para lá no domingo de manhã e volto na terça-noite. Dou aula lá segunda de manhã e de tarde, terça de manhã e de tarde, à noite volto para cá. É cansativo? É. É um desafio? É. Eu nunca fui preparado para desafio. Eu fui jogado no desafio para trabalhar no açougue, para trabalhar de camelô na rua, para ter que ficar gritando para vender as coisas, para dar aula de capoeira. Então é mais um desafio. E essa camisa é de lá. Eu fiz para os alunos de lá. Lorena, São Paulo. Então eu aceitei o desafio. Está sendo difícil, porque é cansativo, mas eu quero. Eu não quero desistir. Quero continuar aqui e quero continuar lá. E quero fazer um bom trabalho lá. Então, estou tendo muita ajuda dela, a parceria dela com escolas, com organização. Está sendo bom. É cansativo, mas é bom. E é engraçado, porque as crianças ficam rindo de mim o tempo todo. Tudo que eu falo, as crianças ficam rindo. Eu falo, agora você vai aplicar o golpe com a perna esquerda. Aí eles riem, porque eles falam de outra forma. Então, ao mesmo tempo que é cansativo, é puxado, é divertido. Está aceitando o desafio, está fazendo o nosso trabalho, Bernarda Carioca, está surgindo em outro estado, pequeno, mas que eu acho que a gente vai chegar longe. Você vê, hoje a gente tem o Meirinho na Itália, o Língua, né, lá no interior, a gente aqui em Niterói, São Gonçalo, a gente trabalhando em várias escolas. Então acho que lá é mais um apoio, é diferente. Vocês já foram lá, viu que lá o ambiente é diferente, você já foi lá, viu que o ambiente é diferente. Agora eu quero levar o mestre Bal lá, para ele ver que lá o ambiente é diferente. E é isso, é isso. Daqui para frente vai ser alegria, mais alegria. Obrigado. Isso aí. Mestre Brau, quer fazer uma pergunta para te fechar? O Gabriel quer fazer mais uma pergunta. Cadê o microfone? Primeiro foi na brincadeira. Mestre, ao decorrer desde o começo o senhor começou a falar sobre a sua história,
o senhor comenta que você foi açougueiro. Teve um outro momento agora, essa pergunta já estava na minha mente, e o senhor falou que trabalhou de camelô, né? Então teve alguns trabalhos antes do senhor viver 100% de capoeira. E eu queria saber, não só eu, mas eu acredito que todos nós, qual o momento que o senhor realmente viu que dava para viver 100% com a capoeira? Que o senhor começou a dar aula de capoeira mesmo antes de se formar, como o senhor falou. Então teve um momento que o senhor já começou a viver, a sua faculdade foi paga através da capoeira. Então teve um momento que você botou na balança e falou assim, agora daqui para frente eu vou viver 100% da capoeira. Foi o momento certo, foi o momento de eu abraçar as oportunidades. Porque eu não abraçava, eu não acreditava. Tive a ajuda da minha ex-esposa, vocês conheceram a Sheila, ela me ajudava muito. E quando eu conversei, ela é nutricionista, não tinha nada a ver diretamente com a capoeira. Quando eu conversava com ela sobre o que eu estava fazendo, ela falava, ela e a mãe dela, Dona Luzia, ela falava, eu vejo o brilho nos seus olhos quando você fala dessas crianças. E me dava, me dava uma energia para eu acreditar no que eu estava fazendo. E aí me ajudava a fazer docinho para dar às crianças, lembrancinha, e me fez acreditar. O mestre me direcionava a estudar, a treinar e estudar. E eu não posso deixar de falar dela nesse momento, porque ela me ajudou muito. O Spock conheceu ela também. Então ela, a Sheila e a mãe dela, elas me incentivavam, porque elas falavam que ela viu o brilho no meu olhar. E ela falava assim, tem que ir mesmo. Só que nesse momento que eu estava me formando na faculdade e começando a ganhar dinheiro com a capoeira, ganhando mesmo, eu tive um baque muito grande, que era uma pessoa que bagunçava a minha aula. Essa pessoa ia na minha aula, levava meus sobrinhos na minha aula e ficava, era para tomar conta dos meus sobrinhos. Ela ficava, não sei se vocês lembram, ela ficava ensinando as mães a fazer capoeira, a minha mãe. Ela chegava no Mauá, e ela via, ela ficava toda feliz, eu dando aula de capoeira, e as mães ficavam olhando a aula, ela ficava ensinando as mães a fazer capoeira, e eu ficava chateado. Então essas três eram o pilar para eu acreditar. Então quando eu fui pegar a corda marrom, eu perdi minha mãe, que agora está fazendo 20 anos. Que eu falei no início que ela morreu com a minha idade, com 51 anos, que eu vou fazer. E ela acreditava nisso. Tudo que eu fiz antes de trabalho, mas quando ela me via na capoeira, ela ficava feliz. E ela fazia, ela brincava. E a Dona Luzia e a Sheila, ela viu o brilho nos meus olhos. Então aquilo me fez, e ela me ajudava. Ela me ajudava a pegar a escola. A Sheila ligava para as escolas e falava que ela era secretária do grupo. Eu sou secretária do Grupo Capoeira Brasil e nós estamos aqui e tal. E isso abria a porta para mim. Entendeu? Isso abria a porta. Então, quando eu chegava, eu levava levei muitos não. E em várias escolas, não. Só fui ganhar um sim em Niterói. E aí, a partir daí, ela começou a me ajudar. Ela ligava para a escola, falava que era secretária do Grupo Capoeira Brasil, que estava oferecendo um projeto, uma proposta, tinha toda uma forma de falar. E eu todo grosso, cria da favela, e me fez realmente acreditar, brilho nos olhos e abraçar as oportunidades. Não só aquele direcionamento, mas isso foi o estupim para eu realmente mergulhar. Hoje ela está casada com outro, tá? Então, pessoal, para a gente fechar esse quadro da sala de bate-papo, para a gente participar da cantoria, tá? Hoje atrasou tudo devido a essa correria minha, né? E ainda mais engarrafamento, então atrasou bastante. Então, mas tudo correu, eu falo muito sobre isso. É do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente quer. E só vem quem Deus permite.
Às vezes a gente convida, acabou de relatar aqui agora, ele aconselhando um aluno. Às vezes as pessoas falam, a gente está tão acostumado, a gente ama tantas pessoas, que a gente quer todo mundo do nosso lado. Mas não é o que Deus quer para você naquele momento. Então, deixa que é o tempo de Deus. Não é no meu, não é nem do mestre, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está saindo muito bem alimentado. Né? A sala de bate-papo, eu estive conversando com o mestre do dia, ele falou assim, cara, eu não sirvo para estar lá. Eu falei, que isso, mestre? Cara, eu assisto online, meu irmão, as perguntas, eu forcei minha mente como se fosse eu para responder. Eu falei, sério mesmo? Sério? Mas eu não. Eu vou lá um dia, eu toco um berimbau, eu canto, mas eu sentar lá, não. Essas pessoas também são tão importantes quanto o mestre. Porque às vezes ele não pode sentar aqui, mas ele vai bater um papo com a gente. Às vezes ele tem vergonha, uma experiência de vida que ele vai poder falar. Então eu sou um mestre que eu pergunto muito. Né? E isso é gratificante demais. O melhor aprendizado é quando a gente gosta de ouvir. E o que você ouve, você coloca em prática. Tem pessoas que eu converso, que eu cito algumas coisas, e logo depois eu vou numa festa dessa pessoa, cara, tudo que eu falei foi executado. Às vezes até melhor mesmo do que os nossos atletas. E eu sou muito emotivo. Às vezes a gente quer que nossos atletas sejam igual a gente. Mas não é o que eles querem para eles, pô. Hoje eu fiz um jogo, eu fiquei analisando, não tem como você estar com vontade de se expor, mas não é o momento. Se fosse em outro momento, eu gosto muito dessa perguntinha, toma lá da cá. Cara, é porque tem momento que não pode deixar passar. Como fosse o nosso celular. Cara, opa, pegou pra hora, mas peraí. Você pega até com a pontinha no pé. Nunca dominou futebol na vida, mas em 2 tempos ele desce devagarzinho o celular dele. Opa, isso aqui, cara, rapaz, não pode. Mas é no devido tempo. Né? Tem atleta que tem uma qualidade imensa para fazer várias acrobacias. Outro já na cantoria. Outro, ele não serve para nada. Mas ele tem um coração, meu irmão, amoroso, ele é bondoso. E muita gente educadora, a gente fala assim, cara, quem dera se os outros alunos tivessem um coração amoroso, bondoso assim. Isso é interessante demais, pô. Então, eu agradeço aos senhores, tá? Vou passar uma pequena lembrança da nossa sala de bate-papo, né? Essa é a primeira sala de papo, tomara que seja. Essa é a primeira que aconteceu eu fora daqui, tá? Porque quem arrumou tudo foi tudo eles, os alunos. 7 da manhã, amendoim já estava aqui na porta, Pimenta chegando mais tarde, né? Aí arrumaram tudinho junto com Homem-Aranha, Mariana, pra lá e pra cá, né? Na correria dela de sempre, né? E Mariana agora lançou uma firma dela, né? Braulio dos Sonhos. Estou sonhando até agora. Então, isso é legal porque os atletas vão crescendo e eles vão se descobrindo como vão conseguir o pão de cada dia deles, né? A minha vontade, não me engano,
como seguidor do mestre também, é que nossos alunos façam a escola crescer, bom, dê aula mesmo. Seja um bom tocador, um bom cantador, entendeu? Seja um excelente amigo. Sempre que um coleguinha falar com você, ó, falou pela esquerda, a direita não tem que saber, nada pra você. E a vida que segue, meu irmão. É assim. Então, hoje eu vi várias. Um educador lá, o mestre pediu para ele não trazer aquele problema, para poder apaziguar, ele voltou, em vez de falar, pô, foi mal, sem querer e tal. Meu irmão, olha só, para dessa aí, cara, outra hora a gente se encontra e vamos tirar a diferença. Aí eu, na festa, não é ambiente, não é lugar. Eu, às vezes, não é o cara do mestre, mas acabou de falar o que é para vocês. Eu não gostaria que voltasse aquele tempo, né? Mas às vezes eu gostaria que sim. A coisa evoluiu, né? Existe um martelo de mão. Tem que ter. Porque as pessoas aprendem a respeitar o próximo. Tem gente que só respeita quando aperta parafuso. Aí passa a te elogiar, a te admirar. Mas quando você está amoroso, bondoso, né? Gosta de cuidar, zelar pela amizade, ninguém gosta. As pessoas humilham. As pessoas são falsas. As pessoas contam o que convém. Mas não vai contar as vezes que você saiu da sua casa para poder ajudar. Né? E o mestre, ele faz isso. Olha que coisa bonita, né? Você foi lá na casa do Goianão, já fechou com ele, já foram na casa do Xará. Para que isso? Para abençoar ele. E aí? Você vê que palavra legal, não tem dinheiro que pague isso aí não. Mas o papel do mestre, ele vai querer o quê? Chegar na academia e ver esse atleta. Independente que ele ralou direto o dia todo. 11 turmas de manhã, 11 turmas de tarde. E tá aí. Vamos lá, meu irmão. Eu tô aí. A perna bambinha. Eu tô aqui, mestre. Ó. Muitas vezes. Ó. Minha perna tá machucada, mas eu tô com pandeiro. Às vezes tem uma criança lá que precisa de um conselho seu, que você já vivenciou aquilo dali. Então você pode aconselhar. Tem coisas que acontecem que as pessoas falam assim, ó, só pode dar esse conselho quem já vivenciou isso. Mentira. Porque quando acontecer de verdade, Deus nem permite que você inicie a palavra às vezes. Você fica sem palavra. Então isso é muito sério mesmo. Vamos valorizar todos esses educadores do dia a dia de vocês. Muitas das vezes, muitos alunos estão dormindo e os mestres, os pedagogos, estão acordados até de madrugada para planejamento. E chega lá e se parar de falar com ele 2 minutos, ele está dormindo. Né? 2 minutos ele, ó. Aí. Desse jeito, apaga, meu irmão. Né? Então Mariana zoava muito um atleta que tinha aqui na academia. Mas ela era mais novinha, né? Começou a trabalhar e ela faz igualzinho. Pessoal, tem que ser assim, 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 quando olha. Já foi, já dormiu há muito tempo, entendeu? Então isso é gratificante. Estão começando a carreira. No futuro, muitos vão falar assim, poxa, se eu pudesse voltar à minha infância. Não tem dinheiro que paga. A gente quer crescer, mas quando está grandão, a gente quer voltar a ser criança. Né? Então, para a gente resumir, mestre, eu te agradeço muito. Primeiramente a Deus por ter colocado você em minha vida. Não parece não, mas você já me ajudou muito com o apoio moral. Você tem um jeito parecido com meu irmãozinho, calmo, tranquilo,
e me ajudou muito na minha evolução. Spock com um sorriso a mais, Spock mais calmo. E a escola da vida, os parafusos que foi apertando, ele me ajudou muito. Eu agradeço muito a Deus. Quando você perdeu sua mãe, entrou uma mensagem no meu telefone, parece que você já tinha trocado de aparelho, e eu também. E trocou de número. E quando entrou, eu falei, quem é? Nossa, enterro? Eu vou lá. E parti para lá. Quando eu cheguei, eu nunca te falei isso. Quando eu cheguei, eu tomei um susto que eu vi que era você. Eu falei, caraca, eu perdi a mãe. Então, eu vou te dizer que eu tive muito medo de também perder a minha. Cada ano que passa, o coração da gente aperta mais. A gente fica mais pensativo. Às vezes tem aluno que fala assim, pô, caraca, nem tô conhecendo mais o mestre. Porque nem tudo é ferro e fogo. Sofreu um acidente há pouco tempo, que a amendoim veio desesperado, fechou a barbearia, achando que já tinha até briga. Não tem briga, nem tudo é briga. Então, essa pequena lembrança, a vontade era poder dar algo a mais. Esse algo a mais, se a gente pudesse dar aquele último abraço da nossa mãe. Então eu tenho certeza que aonde ela está muito feliz no grande homem que o Hélio se tornou. Isso aí. Um ótimo mestre e gestor. Se você para, eles não tinham essa história para contar hoje. Tem muita gente que sonha em ser igual a gente. E eu tenho orgulho de falar para você que eu tenho orgulho de ter você como meu irmão. Mestre Bidu, parabéns, irmão. Deus abençoe de guarda sempre. E vamos para a cantoria. É bem emocionante porque... Posso falar isso aqui? Agora. No dia do lançamento da nova logomarca, eu chorei lá. Vocês lembram? Que ele lançou isso aqui em minha homenagem. Ó. Sabia que ele ia falar, né? Você lembra disso? Ó? Obrigado, meu irmão. Foram muitos anos juntos. E a parceria, né, cara? Das nossas mães também. Que eu conhecia, fã da Viradora. conhecia a mãe dele lá na Viradora e fizemos amizade lá. E aí, quando eu cheguei na casa dele, você, meu filho, Danone, não vou dar nome. Porque lá na Viradora eu ficava batendo papo. Meu era do meu sobrinho. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado pelo convite. Obrigado pela essa irmandade que a gente tem já de 3 anos, né? 3 anos. 3 aninhos. Obrigado. Amém.